Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o reverendo Denis de Lima, pastoreio a congregação luterana Jesus aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E é muito bom ter você aqui com a gente da Rádio Cristo para Todos, Rádio CPT. Hoje nós vamos estudar o Apocalipse 15, o capítulo 15 de Apocalipse. Então, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos esse livro, esse capítulo da nossa Escritura Sagrada. Apocalipse 15, está escrito assim: Depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo, todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então, um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todos sempre. O templo ficou cheio da fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Até aqui a Escritura Sagrada. Vamos lá então, gente boa. Após essa leitura, eu proponho trazer a vocês alguns símbolos do livro da revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse. Apocalipse significa revelação, como vocês já devem ter ouvido e visto. Lembrando sempre que o livro do Apocalipse, ou de Apocalipse, é um livro com símbolos. É um livro cheio de símbolos, E esta é a primeira dica para quem vai ler o Apocalipse. Não é um livro literal. De jeito nenhum leia esse livro de forma literal. Tá? Nós compreendemos que o João ele escreve a revelação, o João traz aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, em forma de símbolos. Tá? Não escreve literalmente o que viu. Por que ele não faz isso? Porque se algum inimigo pegasse as cartas, por exemplo, o Império Romano, que estava perseguindo demais ali o povo de Deus, o povo de Jesus, se algum soldado do Império Romano interceptasse as correspondências do João, não entenderiam o que significavam os símbolos descritos ali. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Apocalipse, obviamente, não é um livro para ser levado de forma literal, assim como muitos trechos da Bíblia não são literais. Segundo ponto, alguns símbolos a gente não vai entender mesmo. Tá? A gente não vai entender. Por quê? Lá se vão 2000 anos desde que o João
revelou isso, desde que o João escreveu isso, né? Então, se hoje a gente mal sabe explicar o porquê utilizamos, por exemplo, o símbolo do disquete em nossos computadores, né? Como se fosse lixeira, ou a expressão disquete como se fosse salvar, né? Ou a expressão caiu a ficha, certamente nós devemos ter então paciência e saber que a gente não vai entender, tá? O que significa alguns símbolos da Bíblia, ou de 2000 anos atrás, pelo menos, tá? Dito isto, então, vamos a alguns símbolos de Apocalipse 15. Primeiro, 7. 7 significa, no livro do Apocalipse, e no geral, em toda a Bíblia, obras que apenas Deus pode fazer, e efetivamente Ele faz ou fez. Tá? É um número perfeito também, é considerado o número perfeito da Bíblia. O número 6 significa imperfeição. Tá? Isto é, ele está desejando ser como o 7, que é o número de Deus, mas é incapaz de. É incapaz de ser o 7. Então esse é o 6. Se você juntar o 6, o 6, o 6, dá o 666, que é uma intensificação, então, do 6. Significando o pior mal que possa existir. Então, no Apocalipse ali 12, 13, João retrata o mal como o trio antitrinitário, o anticristo, ou os anticristos, né, que atuam contra o povo de Deus. Essa tríade é formada pelo dragão, ou seja, Satanás, tá? É formado também pela primeira besta a subir do mar, isto é, o amplo poder político como o dos imperadores romanos, por exemplo, né, que perseguiam a igreja naquele momento, que João escreve, e que perseguiu antes também a igreja, né? E a segunda besta subindo da terra, que é o terceiro 6 ali. Ou seja, são os falsos profetas que emergem de dentro da igreja, né? De dentro. A tripla unidade 666, então, pode representar os membros desse trio antitrinitário, né? Anti a trindade. Cada um tentando ser como a Santíssima Trindade. Um outro símbolo que surge aqui é o branco. E o branco significa vitória. Tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de alguns símbolos. Vamos então aos versículos. Nos capítulos 15 e 16, esse e o que vai vir na semana, no próximo episódio, são relatados os 7 flagelos, ou 7, né? Ou as pragas. São castigos de Deus sobre a humanidade pecaminosa. É importante lembrar novamente que nesses 2 capítulos, mais uma vez, é mostrado o que acontece no mundo desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. Tá? É nesse período aí. Então o capítulo 15 prepara a cena que vai vir pela frente. É fundamental observar que os cristãos, os vencedores da besta, né, os vencedores do monstro, pessoas que conseguiram derrotar o monstro, essas pessoas não são afetadas pelo juízo de Deus. Percebam isso, né? Mas elas cantam louvor a Deus, reconhecendo a justiça de Deus. Vamos lá. Então, eu vou falar agora do versículo 2. Então, viu que parecia ser um mar de vidro misturado com o fogo. Diante do trono, há um mar imenso de vidro ou de cristal, tá? Que é uma outra tradução mais antiga, cristal, que lembra glória imensa. Especialmente se leva em conta que na antiguidade o vidro era algo caríssimo. Pensem nisso, tá? Era uma coisa cara, o vidro ou o cristal. Mais ainda, esse mar que está à frente do trono vem mostrar que mesmo o João, estando às portas do céu, ainda tem entre ele e Deus uma vasta distância. Percebam isso, tá? O mar de vidro
acentua a santidade e majestade de Deus. Agora, um símbolo que eu não pude trazer para vocês, como eu disse, nem tudo a gente vai conseguir decifrar os símbolos, né? Vidro misturado com o fogo. O que significa isso, então? Pode ser o fogo transformador, isso é bem possível, né? Tipo o fogo do Pentecostes. É um fogo que não pegou fogo, né? As pessoas não morreram com o Pentecostes. Não foi aniquilação, não foi algo negativo. Né? O Pentecostes é um fogo de algo positivo. Né? As pessoas, o Espírito passa a habitar dentro das pessoas a partir disso. Né? O Espírito Santo passa a habitar o povo de Deus, o povo de Jesus, a partir da vinda do Espírito Santo. Outro exemplo sobre fogo que não destrói é o fogo na sarça ardente. Né? Então, o fogo do Espírito Santo ele transforma as pessoas, ele transforma o mundo, ele pode transformar as coisas em algo que não queima, por exemplo. Né? Então, tá. O fogo transformador. Nunca se esqueçam disso. Vamos lá. Nesse mesmo versículo, então, o monstro cujo nome é representado por um número. E aqui o número é o 666. 666 que a gente já viu que é Satanás ou o dragão. É o primeiro monstro lá que a gente comentou. Tá? Que são poderes governamentais, imperadores, ditadores, né? Pessoas que tomam poder à força, né? Pessoas que perseguem a igreja. O segundo monstro, os falsos profetas. Todos eles querendo ser como Deus. Né? Nunca se esqueçam disso. Todos querendo ser como Deus, mas incapazes de serem como Deus. O número da besta significa isso, então. Durante todo o período da história da humanidade, desde a ascensão de Jesus até o último dia. Mas, principalmente, os imperadores que já tinham vindo antes do João escrever. Por exemplo, como Nero, o Domiciano, né? As falsas doutrinas, por exemplo, o gnosticismo, estava acontecendo ali no período de João, né? Já tinham surgido e estavam entrando, o pior, estavam entrando nas comunidades de fé, os primeiros cristãos ali, né? No período também do escrito desse livro. Então vamos para o versículo 3. Cantavam a canção de Moisés. Então, aqui surge uma referência a algumas palavras do Êxodo 15. Apocalipse 15 e Êxodo 15. Tem lá em Êxodo algumas palavras desse cântico de Apocalipse 15. Do mesmo jeito que Moisés, após a travessia do Mar Vermelho, cantou a canção de graças do povo libertado dos egípcios, né, da escravização, assim também os vencedores do monstro, ou da besta, estão de pé sobre o mar de vidro, ou o mar de cristal, e cantam um canto de gratidão, É também um cântico do Cordeiro, porque a vitória deles é associada ao Cordeiro. Tá bom? Vamos dar um salto agora, vamos saltar para o versículo 8. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus. A fumaça, como a nuvem, é a água da vida que Jesus oferece para a samaritana, né? O fogo que não queima lá na sarça ardente, que a gente já comentou, o fogo do Pentecostes, ou o raio também. Né? Então essa fumaça faz parte do quadro das manifestações de Deus, as teofanias. Né? Deus usa então esses elementos da natureza para se manifestar, principalmente quando se fala do Espírito Santo. Né? Eles têm essa manifestação através dos elementos da natureza. Para evocar a glória divina presente no templo celeste, o autor se inspira particularmente em textos bíblicos que falam sobre a manifestação dessa glória no tabernáculo, né, no tenda no deserto, tá? E no templo de Jerusalém também. A profecia lá fala que o templo se encheu da fumaça, né? A presença de Deus, a glória de Deus. E assim, para concluir esse nosso estudo, alguns detalhes, alguns versículos e alguns símbolos, sempre dizer que o tema
do livro do Apocalipse. Eu quero falar isso já, para quando você chegar no capítulo 21, 22 ali, nunca se esquecer disso. Que o tema do Apocalipse é: nós já somos vitoriosos e vitoriosas, tá? Em Cristo. O Cordeiro é o vitorioso. O Cordeiro, que na verdade é o leão de Judá, é o vitorioso sobre o mal e sobre o diabo, e sobre o mundo, as coisas, né? Somos ensinados e ensinadas sobre as perseguições para a gente ficar ciente, para a gente ficar firme na nossa fé, né? E ficar preparadas e preparados para as perseguições que vão continuar vindo. A vida do cristão deve ser uma vida de perseguição. Quando tem calmaria, glória a Deus por isso. Quando não tem perseguição, glória a Deus por isso. Mas tem que ficar esperto para ver se não é a gente que está perseguindo outras religiões, outras ideias. Tá bom? Mas a igreja cristã, ela é perseguida, a verdade é perseguida. Tá? Então é esquisito, a gente está tendo muita vantagem às vezes, né? Então tá. Eu quero que vocês então fiquem firmes, e a palavra traz isso para a gente ficar firme e ciente também. Firmes na fé no Cordeiro, que na verdade é o leão de Judá. Somos confortados pela palavra, somos vitoriosos e vitoriosas. Eu digo a vocês então que Deus te abençoe, que abençoe a sua família. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.